A paz do Senhor para todos os irmãos. Damos graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Iniciaremos, uma edição especial nesse terceiro trimestre. Não chega a vir como terceiro trimestre, mas é uma edição especial onde vai falar sobre os princípios divinos em tempos de crise. É comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergstein, um pastor muito abençoado por Deus, um homem muito sábio dentro da palavra de Deus, Ele teve vários comentários nas revistas da CPAD e foi uma bênção na obra do Senhor, Então nós vamos estar hoje iniciando essa edição especial que o Senhor assim nos proveu, Enquanto essa crise não passa, essa pandemia, nós continuamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A primeira lição, a lição 1, é o seguinte tópico, o seguinte tema: Daniel ora por um despertamento. O texto áureo diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, conforme está escrito em Tiago, capítulo 5, o versículo 16. Verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Nessa edição, começando aí essa edição especial, onde o tema é Daniel ora por um despertamento, crentes fiéis, eles brilham como a luz, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Resplandece em meio a uma geração corrompida e perversa, Nós sabemos que hoje, as gerações de hoje, do nosso dia, está nessa situação. Essa revista, ela foi lançada há muito tempo atrás, alguns anos atrás, porém ela é mais atual do que nunca. Todos os temas que nós vamos estudar são pertinentes ao que nós estamos vivendo agora, Filipenses capítulo 2, versículo 15 fala sobre isso. Ou seja, assim era Daniel, ele era luz, no meio da corrupção e da perversão daquele povo, da época dele. No ano 606 a.C., ele foi levado cativo pela Babilônia, Babilônia derrubou o império, derrubou Jerusalém e levou os nobres cativos e alguns para serviço, como servos, conforme está em Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 4 e versículo 6. Ainda muito jovem, A lição diz que cerca de 15 anos, ele tinha. E muitos anos depois, ele alcançou um elevado conceito no reino da Babilônia. Mas para Daniel chegar nesse conceito, a gente vai estudar a lição e entender o que levou ele ao lugar que ele alcançou. A história nós conhecemos, mas será que nós sabemos realmente o que levou ele a isso? Então, o primeiro subtópico diz assim: primeiro tópico, Daniel foi despertado para orar. O profeta Jeremias, ele observou que 70 anos de cativeiro babilônico estavam para terminar. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 10, fala sobre isso. Mesmo quem não tinha como notar sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo, direcionando uma mudança, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 2 cita, Daniel começa a orar, jejuando, cobrindo-se de saco e cinza, sinal de profunda tristeza, e orou perseverando. Daniel 9, capítulo 1 ao 3 fala sobre isso. Quando se jejua, cobrindo-se de saco e cinza, que era o costume da época de Daniel, é sinal de humilhação, é sinal de dependência de Deus, é se colocar na vontade e na direção de Deus,
e com pesar, ou seja, com tristeza, porque ele viu o que estava acontecendo com o seu povo, né? Então foi uma situação em que ele precisou, né, atuar mais na sua vida de oração. O primeiro subtópico: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, o que lhe dava condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios capítulo 15, versículo 8. Escutará a oração dos justos. Provérbios capítulo 15, versículo 29. Ele não se misturou com paganismo. Paganismo aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro, não é só adorar outros deuses, tá? É você estar dentro da casa do Senhor, mas em vez de você adorar o Senhor, você vai para a igreja porque adora o pregador. Você vai para a igreja porque você gosta do pastor. Você vai para a igreja porque você gosta de cantar, de tocar um instrumento, de estar no meio da comunidade evangélica, né? Então, tomem cuidado, tá? Que nós possamos voltar o nosso coração e a nossa adoração real a Deus, a Cristo. Não é correr atrás de pessoas. Deus tem pessoas que são preparadas por Ele para pregar, para louvar, para tocar, para ensinar. Mas isso não quer dizer que a gente tem que estar fissurado naquela pessoa. Que sejamos servos fiéis a Cristo. Essas pessoas, assim como nós, são servos do Senhor, sendo usados na obra do Senhor. Amém? Ele vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Quando você tem o temor do Senhor, o Espírito Santo de Deus na sua vida, a sua consciência já mostra para você: para, está errado, volta para o caminho. Olha, cuidado com isso. Mas é porque a sua consciência é direcionada pelo Espírito Santo. E aí você tem o temor do Senhor na tua vida. Sendo considerado um exemplo e modelo para os crentes de todas as épocas, conforme Daniel capítulo 1, versículo 8. Ou seja, ele era um modelo de servo do Senhor para qualquer crente de qualquer época. Mas isso, para ter isso, precisa perseverar em oração, precisa jejuar, precisa entregar-se totalmente a Deus. Segundo subtópico, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem ajuda decisiva com suas orações e nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, perseverar firme em oração, conforme diz em Romanos 12 e 12, ou seja, capítulo 12, versículo 12. Por quê? A pessoa ora, ela acha que Deus vai fazer isso aqui, ó. Toma, meu filho. Nem sempre aquilo que você está orando é aquilo que está no plano de Deus e algo sadio para a tua vida. Muitas das vezes aquilo ali vai te tirar da presença do Senhor. Se você continuar perseverando em oração, o Senhor vai te dar algo melhor e algo que glorifique e engrandeça o nome dele. Mas muitas vezes nós humanos, seres humanos, imediatistas, né? Birrentos, por assim dizer, queremos tudo do nosso jeito e na hora que a gente quer. Deus não trabalha assim, né? Por isso que temos que perseverar firmes em oração. Há momentos que Deus responde imediatamente, mas há situações em que Ele só responde quando Ele vê que realmente você está na posição e na presença dEle. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 30 também fala sobre isso. E Colossenses capítulo 2, versículo 1 também fala sobre isso. Alguns visitam culto de oração de vez em quando. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era hábito, conforme diz em Daniel capítulo 6, versículo 10. A pessoa não ora ao Senhor, vem a dificuldade, e aí ela começa a orar e já quer a resposta. Tenha, como o pastor ensina, né? Já vi vários pastores ensinando, também vários
estudiosos, tenha reservas com Deus. Daniel tinha reservas com Deus, ele sempre estava orando. Orar deve ser um hábito do crente, assim como jejuar deve ser um hábito. Algo que os crentes, que nós crentes de hoje, estamos deixando um pouco a desejar, né? Não é hipocrisia nenhuma dizer isso, estamos deixando a desejar. E o Senhor requer isso da gente. Ou seja, quando em perigo a sua vida, dos seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, ele alcançou livramento e vitória através da oração. Como está em Daniel, capítulo 2, versículo 18 a 20. Daniel tinha experiência na vida de oração. Crie o hábito de orar e tenha experiências na sua vida de oração, experiências com Deus. Terceiro subtópico, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino babilônico estava em guerra com os medos e os persas, sendo Nabonil rei. Porém, o seu filho Belsazar estava na capital da Babilônia administrando o governo. Esse organizou uma festa para os seus maiorais, né? Para aqueles que eram da sua alta cúpula, aqueles que o bajulavam, vamos dizer assim, os seus chefes de estados, ministros, né? E já embriagado, ele manda trazer os vasos sagrados que o seu avô Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém, a casa de Deus, e colocado no templo das suas divindades, ou seja, profanando as coisas de Deus, colocando coisa sagrada junto de imagem de escultura, de ritos que não agradam ao Senhor. Ele e seus convidados estavam tão bêbados que ele acabou pedindo para trazer esses vasos, e ele e os seus beberam nesses vasos santos. Logo, a intervenção divina aconteceu. Surge uma mão que com os dedos escreve, né, com os dedos de homem, escreve na parede à frente do castiçal, conforme diz em Daniel capítulo 5, versículo do 2 ao 5, onde acaba com a alegria de Belsazar e os seus joelhos começam a tremer, né? Ou seja, ele começa a ver que ele mexeu com a pessoa errada, ele mexeu com o poderoso Deus, dono de todas as coisas. Seus sábios, seus astrólogos não conseguiam interpretar a mensagem escrita na parede. Sabe de quem ele se lembrou? De Daniel, que ele tinha deixado de lado. Em Daniel capítulo 5, versículo 13, fala sobre isso, né? Foi Daniel que interpretou o escrito na parede, onde estava escrito, né? Uma parte do escrito era: dividido foi teu reino e dado aos medos e os persas. Em Daniel capítulo 5, versículo 28, fala sobre isso, entre outras coisas, né? Ou seja, naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, conforme relata Daniel, capítulo 5, versículo 30. Ou seja, não brinque com as coisas santas do Senhor, né? O que é santo, o que é dedicado ao Senhor, não deve ser profanado. Aquilo que é do Senhor não deve ser usado de forma errada. Tenha cuidado quando for usar qualquer coisa consagrada ao Senhor. O que é do Senhor. Amém? Tenham cuidado, né? Deus, ele tem amor e zela pelos seus, mas ele também gosta das coisas com ordem e decência. O segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Daniel ora lembrando-se da promessa de Deus revelada através do profeta Jeremias, né? Onde Jeremias, através da revelação, entregou: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar.
quando está falando tornando-vos a trazer a este lugar, o Senhor está falando de volta a Jerusalém, de volta do exílio. Quando ele diz boa palavra, é que a palavra do Senhor ela é boa. O Senhor, quando ele fala, ele determina, né? Ele tem o poder de determinar. Então, o que o Senhor falar, o que o Senhor te prometer, descansa no Senhor. Ele cumpre. Amém? Em Jeremias capítulo 29, versículo 10, relata sobre isso, né? A queda do reino babilônico e o início do governo de Ciro fez evoluir as coisas com rapidez, deixando todos surpresos e admirados. Subtópico primeiro, a Bíblia relata o que realmente aconteceu, né? No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, através de Jeremias, né? Profeta muito usado pelo Senhor na época dele. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que faz passar o comunicado por todo o seu reino, inclusive por escrito, onde diz assim: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, conforme está escrito em Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Ou seja, ele, né? Nós vamos ver aqui mais para frente que possivelmente ele chegou no momento que estava acontecendo aquela situação de Deus escrever na parede. E possivelmente, né, ele viu Daniel, como posso dizer, traduzindo o que estava escrito ali na parede. E possivelmente ele reconheceu o poder do Deus de Israel, né? 2. O subtópico 2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Aquela que nós lemos lá, que está em Jeremias, no capítulo 29, versículo 10. Tudo foi conforme diz a Bíblia. Tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vejamos o que estava para acontecer, né? Muita gente fala esse versículo de Efésios, mas não entende a profundidade. Quando fala que Deus dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, é porque Ele é perfeito. Ele sabe a nossa necessidade, sabe o grau de necessidade que a gente tem, e Ele não vai dar nada para prejudicar a nossa comunhão com Ele. Mas Ele também não nos deixa desamparados, né? É por isso que é maravilhoso servir esse Deus. Ele sempre nos dá o melhor, né? Ele sempre está atuando de forma que os seus filhos tenham o melhor, mesmo que alguns não reconheçam isso. Amém? Infelizmente. Primeiro, todos os judeus seriam liberados para voltar a Jerusalém, a Judá, se quisessem, e possivelmente a Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo 3, relata isso. Tinham permissão para reedificar o templo. E interessante, todas as despesas da construção poderiam ser retiradas dos tributos, né? Ou seja, qual outro rei que faria isso, se não fosse dentro do temor do Senhor? Os vasos sagrados deveriam ser entregues ao cuidado de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus por Ciro, para que voltassem para Jerusalém, conforme está escrito em Esdras, capítulo 1, versículo 7. Ou seja,
ele não só mandou o povo voltar para Jerusalém, aquele que quisesse, e reconstruir a cidade, como deu recursos, né, para que o templo do Senhor fosse reedificado, né? Então, Deus trabalha de forma que nós não entendemos, né? Depois de um exílio tão grande na Babilônia, agora o povo tem a oportunidade de se voltar para a sua casa e servir ao Senhor neste lugar. Terceiro subtópico: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdra, capítulo 1, versículo 1. Talvez por seu contato com Daniel, como eu já havia citado, Ciro veio conhecer a Deus e até mesmo o adorasse, né? Não existe um relato afirmando isso, né? Mas ele teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passa a compreender as realidades de Deus que antes ignorava. Ou seja, ele acaba conhecendo quem é Deus realmente, né? O que ele antes não conhecia. Ciro passa a ver Deus como o Senhor dos céus, conforme está em Esdras capítulo 1, versículo 2. O rei Nabucodonosor demorou para aprender isso, né? Conforme Daniel capítulo 4, versículos 30 a 37 relata. O despertamento verdadeiro faz que o homem veja a majestade de Deus, sinta a sua pequenez, o seu pecado, né? E aí nós entramos na seguinte parte. Um exemplo: Saulo assolava e perseguia, mas quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e perguntou: quem és, Senhor? Atos capítulo 9, versículo 5, né? Ou seja, conforme diz a Bíblia, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, ou seja, se o Espírito Santo não estiver guiando para que ele entenda isso, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Segundo, Ciro teve experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados roubados dos templos de Jerusalém e guardados no templo pagão babilônico, Ciro, agora responsável por eles, mesmo sendo valiosos, queria que voltassem devolvendo-os, ou seja, que eles voltassem para Jerusalém, conforme Esdras, capítulo 1, versículo do 7 ao 11, diz, né? O que acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Zaqueu teve encontro com Jesus e também quis devolver o que ganhou com usura, conforme está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 8. Ou seja, aquele que está dentro da vontade, da direção do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, acaba a usura, acaba o olho grande, acaba, né, a mesquinhez, e ele acaba cooperando com a obra do Senhor de bom grado, de coração aberto, né? O segundo subtópico: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 600 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Em Isaías 45, né, capítulo 45, versículo 1, fala sobre isso. Ou seja, isso nos permite entender que o Espírito Santo de Deus deve ter proporcionado bênçãos espirituais a ele. O despertamento traz bênçãos para o coração do crente, né? O coração alegra porque o Senhor abençoa a tua vida, você fica com o coração alegre, com o espírito alegre e consegue louvar e engrandecer o Senhor com mais firmeza, né? Ou seja, nós estudamos já sobre bênçãos espirituais. Concluindo, a oração é a chave para a solução de qualquer situação. Eu disse qualquer situação. A oração é a chave. O jejum
é essencial. Vou repetir, o jejum é essencial para o crente fiel a Deus. É o que nos faz estar fortes para orarmos com perseverança, intercedendo, dando ação de graças e invocando o nome do Senhor. Então, irmãos, oração e jejum faz parte da vida do crente fiel a Deus, do crente que tem, ligação com o céu, do crente que tem comunhão com Deus, do crente que se espelha em Cristo, que segue a Cristo, que o alvo é Cristo. Então, na vida do crente não pode faltar nem a oração e nem o jejum, A palavra de Deus tem Paulo citando que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Como que a gente faz isso? Simples, orando e jejuando. Aquele que ora e jejua não cai em tentação, não cai em cilada do inimigo, está com a armadura de Deus sobre a sua vida e está protegido. Amém? Que nós possamos estar sempre buscando ao Senhor e procurando consagrar as nossas vidas. O motivo da vitória de Daniel é que ele consagrava a sua vida a Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.